Olá, pessoal! Hoje a nossa correção é da página 104 até a 108. Na realidade, a nossa página 104 é o jogo que eu pedi para que vocês realizassem em casa com a família de vocês, tá? Então, eu vou pedir só para que vocês me acompanhem aqui. Então, aqui na página 104 tem a explicação do jogo para vocês realizarem com a família de vocês. E eu pedi para que claro, recortassem lá no blog para vocês conseguirem fazer, como está solicitando lá na página 104. E eu pedi para que vocês me enviassem uma foto de vocês jogando com a família. Olha só que show. Então, eu recebi só algumas fotinhos, tá? Então, aí eu coloquei aqui. Seguinte, então a correção em si vai começar na página 105. Então, vamos lá, com situações problema. 1. Felipe é o cantineiro da escola. Ele comprou uma caixa de bombons com 12 unidades por R$ 14,40. Quantos reais custou para ele cada bombom, considerando-se o valor total pago pela caixa e a quantidade de bombons que ela possui? Então, olha só, aqui já está me falando as palavras-chave. Ele já me deu o total e me perguntou cada, então isso significa que é uma conta de divisão. E ele falou que era o total pago pela caixa, certo? E ele quer saber quanto custa cada bombom. Então eu vou pegar o R$ 14,40 e dividir pelos 12 bombons. Então o total da caixa e divide pela quantidade de bombons. Eu descubro que cada bombom vai custar R$ 1,20. Ok? Bem tranquila essa primeira. Aí a segunda situação problema, ainda na página 105, é a seguinte. Aproveitando a época dos jogos da escola, Felipe aumentou sua produção de salgados recheados e assados em 46 unidades. Para isso, precisou gastar, então olha me dando total de novo, R$ 126,50 na compra dos ingredientes. Então já falou que ele comprou esse valor total de ingredientes, ele gastou para fazer 46 salgados. Vamos ver a pergunta. Considerando-se apenas esse gasto extra, o gasto extra foi só da mercadoria, certo? Qual foi o custo de cada um dos 46 salgados? Então, novamente, ele não me deu total e ele me perguntou cada. Então, isso significa que é uma conta de divisão. Eu quero saber quanto custa cada um dos 46 salgados. Então, eu vou pegar o total que ele gastou nos ingredientes, que é R$ 126,50, e dividir por 46 salgados. Eu descubro, então, que ele gastou R$ 2,75 para fazer cada salgado. Tá. Lembra quando nós fizemos o nosso projeto de educação financeira? Nós compramos o algodão doce por um valor, que é o valor de custo, e vendemos por um valor maior, porque a gente precisava do nosso lucro. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, ele gastou R$ 2,75 para fazer cada um dos salgados. Aí, olha a pergunta B. Ele venderá cada salgado por R$ 5,00. Então, ele colocou lá o lucro dele, certo? Qual é a diferença? Então, aqui também já está uma palavra-chave. Entre o valor gasto na compra dos ingredientes, a gente já sabe quanto ele gastou com os ingredientes, e o valor que será obtido pela venda total dos salgados. Então, primeiramente, para resolver essa questão, eu preciso saber quanto ele vai gastar com a venda total, quanto que ele vai receber, na realidade, com a venda total dos salgados. Se ele vai vender cada salgado por R$ 5,00, então eu vou ter que fazer R$ 5,00 vezes 46 salgados, porque ele fez 46 salgados. Então, 5 vezes 46, eu descubro que ele vai ganhar R$ 230 com a venda dos salgados. Agora vem a outra pergunta. Qual é a diferença? Diferença é sempre uma continha de subtração. Qual é a diferença entre o valor gasto na compra dos ingredientes? Lembrando que a compra dos ingredientes está falando no problema de cima. Ele gastou R$ 126,50. E o valor que será obtido pela venda total de salgados, que a gente já sabe que é
R$ 230. Então, eu vou fazer R$ 230 menos R$ 126,50. Então, eu descubro que a diferença dos valores vai ser de R$ 103,50. Olha que simples. A gente só precisa prestar atenção no que o problema está pedindo. Próximo. Na página 106, também tranquilo, a gente só precisava lembrar da classificação das operações. E aqui no caso, a classificação é o quê? Um nome. O nome de cada número em sua posição, na operação, nas contas. Então, aqui nós estamos vendo o quê? Uma divisão. Observem lá. Em uma operação, o dividendo... Então, quem é o dividendo? Que operação é essa? Opa, eu já sei que é divisão. O dividendo é este número que está aqui, ó. O dividendo é igual a 990. Então, eu coloquei ele no lugar certo. E o divisor é sempre quem está dentro da casinha, lembra? Então, o divisor é igual a 12. Qual será o quociente? Lembrando que o quociente é sempre a resposta da divisão. Então, aqui eu só resolvi a divisão normalmente, como vocês já sabem fazer. Então, eu descobri que o quociente vai dar aqui no total de 82,50, certo? Olha que simples, só precisava colocar os números no lugar certo, utilizando a classificação, a nomenclatura das suas posições. A 4 é a mesma coisa, só que a gente precisava lembrar de uma regrinha. Olha só, considere em uma operação de divisão o quociente, agora ele falou a resposta. O quociente, por isso que eu coloquei ele aqui embaixo. O quociente é igual a 15,30. Divisor igual a 36. Então, o divisor está aqui, ó. E o resto igual a zero. Como não tem resto, eu não coloquei, é zero. Qual é o dividendo? Então, lembrando, sempre quando ele faz essa pergunta, o que significa isso? Eu vou ter que fazer a prova real. Lembrando, a prova real nada mais é do que a conta ao contrário. Então, eu vou pegar aqui o quociente, já que é uma conta de dividir, quem é a conta ao contrário? Multiplicar. Então, eu vou pegar o quociente e vou multiplicar pelo divisor. Então, observem que eu fiz a continha aqui do lado. Pronto. Já que não tem resto, então eu não vou somar mais nada. Se tivesse o resto, eu ia somar o valor com o resto. Então, eu descobri que o meu dividendo é 550,80. Então, estava bem tranquilo também. Vocês só precisavam lembrar da prova real, certo? Ainda na 106, a questão 5. Fácil. Olha só. Marina comprou uma bolsa por R$ 145,50 e uma camiseta por R$ 71. Ela parcelou o total da compra em 5 vezes sem juros. Lembra quando eu falo que quando ela parcela algo, significa que ela pagou um pouquinho em cada mês. Então, ela parcelou o total da compra em 5 vezes sem juros. Qual será o valor de cada parcela? Então, vamos lá. Ele não me deu o total, mas ele perguntou cada. Mas ele me falou que ela comprou. Eu preciso somar a compra dela. Então, para descobrir o total. Então, eu peguei a bolsa mais a camiseta e descobri que o valor da compra dela foi de R$ 216,50. Então, agora, já que na hora de pagar ela parcelou em 5 meses, em 5 vezes, eu peguei o total da compra e parcelei, dividi por 5. E eu descobri que em cada parcela ela pagou R$ 43,30. Bem simples, tá vendo? Agora aqui, para a próxima, eu só vou lembrar vocês de uma questão, de transformar. A gente vai falar sobre litros, certo? Litro é a medida para líquidos. Então, lembra que a gente viu lá na tabelinha? ml significa mililitro. CL significa centilitro. DL significa decilitro. L significa litro, tá? Então, eu vou só por até aqui no litro, porque o problema vai pedir até aí, tá? Então, olha só, o próprio nome já diz. Mililitro significa 1000, tá? Para descobrir o centilitro, é só eu dividir por 10. Mas o próprio nome já diz. Centilitro. Então, é por 100.
E se eu dividir 1.000 dividido por 10, é 100. Aí, para descobrir o decilitro, o próprio nome também já diz. Decilitro. 10. Mas se eu quiser saber através da conta, é só pegar o 100 e dividir por 10, que vai dar 10. E para descobrir 1 litro, é só eu pegar o 10 e dividir por 10. 1. Certo? Então, tá. Então, 1 litro, ele vale o quê? 10 decilitros, 100 centilitros e 1.000 mililitros. Então, isso é 1 litro, tá? Por que eu falei isso? Na página 107, nós vamos ter um problema sobre litro. A gente pode fazer normal? Pode, mas eu quis explicar das duas formas, tanto em ml quanto em litro, tá? Então, olha só. Vitor preparou para sua mesa de aniversário 7 litros de suco. Esse suco foi repartido. Se é repartido, foi dividido. Igualmente em 4 jarras, até a capacidade máxima de cada uma. Qual é a capacidade de cada jarra? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou descobrir quanto eu tenho no total. Ele já falou lá, certo? Eu tenho 7 litros de suco. E eu tenho que dividir em 4 jarras. Então, eu posso fazer 7 dividido por 4? Pode. Eu já vou achar aqui a resposta em litro, ó. Vai dar 1 litro e 75 ml em cada jarra. Só que o que eu fiz aqui? Lembra que eu falei que eu fiz tanto em ml quanto em litro? Eu transformei o litro, que são 7 litros, em ml. Lembra aqui, ó, que 1 litro é 1.000 ml? Então, se eu tenho 7, eu tenho 7.000 ml. Então, eu transformei. E aí, eu peguei o ml, os 7.000 ml, e dividi nas 4 jarras. Então, em ml, ficaria 1.750 ml. E em litros, ou, que é a mesma coisa, 1 litro e 75 ml. Certo? Então, quem colocou a resposta só em litro está certo, quem colocou em ml está certo, quem colocou nas duas também está certo, tá? Então, tranquilo, né? Aí, olha a próxima, 7. Dani comprou 4 ingressos para ir ao cinema com suas amigas. Ela gastou R$ 99,20 nos ingressos. Qual o valor de cada ingresso? Ah, já me deu total, né, gente? Então, perguntou cada. Divisão. Então, eu vou pegar um 99,20 e dividir por 4 ingressos. Então, observa. Cada ingresso custa R$ 24,80. Muito bem. Olha essa última. Essa aí era a resposta pessoal, mas eu vou explicar. Escolha uma das propostas acima, que é ou a 6 ou a 7, e faça a reescrita. O que é reescrita? Reescrever novamente o problema. Então, vocês vão escolher ou o problema 6 ou o problema 7 e vão escrever ele aqui novamente, mas vocês vão mudar apenas os valores, colocar qualquer valor que vocês queiram. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu escolhi o problema 7. Então, eu vou copiar lá, igualzinho que tá. Dani comprou, opa, não pode ser 4. Lembra que eu tenho que mudar o valor? Então, eu vou escolher um número, 5. Dani comprou 5 ingressos, vou escrever de novo, igualzinho tá, para ir ao cinema com suas amigas. Ela gastou, lembra que não pode ser o mesmo valor, então vou mudar. Não vai ser R$ 99,20. Ela vai gastar R$ 150. R$ 150 nos ingressos. Qual o valor de cada ingresso? Então, escrevi o meu problema, reescrevi ele. Aqui ao lado vocês vão resolver, ok? Bem tranquilo, né? Então, vocês escolhem ou o problema 6 ou o problema 7, mas muda os valores. Página 108. Olha que tranquila essa página 108. Primeiramente, vocês tinham continha de divisão para fazer normal. E aí, então, vocês montavam a continha lá e colocavam a resposta. Aqui embaixo na G, pode ser que ficou um pouco de dúvida, mas observem, olha que simples. Por meio da divisão, então, vou ter que fazer a divisão. Transforme em decimais, lembrando que números decimais são número com vírgula. As frações a seguir. Então, observe que eu tenho 3/8, 4/5, meio e 1/4. Então, eu vou ter que transformar através da divisão essas frações em números decimais. Lembrem-se, para resolver uma fração, é só eu pegar o número de cima
e dividir pelo número de baixo. Então, eu vou lá e vou pegar. Na primeira, 3/8. Eu até montei a continha da primeira aqui para vocês verem. Então, eu peguei o 3 e dividi por 8. 3 dividido por 8, descobri lá que dá 375 milésimos. Fiz a divisão normal. As outras eu vou fazer o mesmo procedimento. 4 dividido por 5, 1 dividido por 2 e 1 dividido por 4. Olha que simples. Então, pessoal, qualquer dúvida, mesmo depois que assistir aqui a correção, pode me procurar via Agenda Edu, tá bom? Então, eu agradeço a todos e até mais!